Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E dos teus filhos que procederam de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: porque haverá paz e verdade em meus dias. Amém. Vamos meditar nessa noite sobre os erros do rei Ezequias. Vamos falar um pouco sobre o erro ou os erros do rei Ezequias. Todos nós conhecemos a história do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele foi um homem que literalmente ele construiu uma história diante do altar de Deus. Ele construiu uma história diante da presença de Deus. O rei Ezequias, ele havia feito coisas maravilhosas em nome do Deus verdadeiro. E agora, este homem, ele fica doente. Ele é acometido de uma doença inesperada, uma doença imprevista, uma doença que ele não estava esperando e nem imaginando que um dia pegaria ou teria sobre ele. Mas o fato é que Ezequias adoeceu. Um homem de Deus, fazendo a obra de Deus, um homem que tinha literalmente uma história com Deus, é acometido de uma enfermidade. E não era qualquer enfermidade. Segundo o texto que nós lemos, percebemos que a enfermidade de Ezequias era uma enfermidade para a morte. Eu entendo aqui, já no início dessa mensagem, que muitas vezes nós somos surpreendidos pelo dia mau. E a Bíblia literalmente ela vai falar-nos sobre os dias maus que se abatem sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo. Tudo isso porque nós caminhamos na terra e na terra nós vivemos de ciclo. Temos dias bons, mas também teremos dias maus. O próprio livro de Eclesiastes, ele vai dizer que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo determinado. E eu preciso entender o tempo que eu estou vivendo nessa terra. E eu preciso entender que mesmo sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, mesmo sendo um crente, um cristão fiel ao Senhor, nós enfrentaremos os dias maus. Nós enfrentaremos lutas e adversidade. Todos nós enfrentaremos e passaremos por coisas e situações difíceis na nossa existência. Ezequias é um homem que nos revela literalmente isso, porque ele passou um rei, um homem que comandava, um homem que tinha prestígio, um homem que tinha status, um homem que tinha uma bagagem com Deus, agora estava enfermo. E nessa enfermidade, Ezequias, ele busca o Senhor. E Ezequias, ele vai buscar ao Senhor e diz: Senhor, seja servido de olhar para a minha vida e perceber que eu fui fiel ao Senhor. E perceber que eu promovi um grande avivamento no meio do seu arraial, do teu povo, do teu território. E ele pede a cura, e ele pede a restauração. E Deus, ele envia novamente o profeta Isaías a Ezequias, e Isaías profetiza novamente dizendo que Ezequias receberia mais 15 anos de vida. Ezequias receberia a cura, e não somente a cura, mas ele teria a garantia de que viveria mais 15 anos sobre essa terra. E assim foi, e assim se fez, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela vem e ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada,
para o qual ela foi lançada. E Ezequias, ele recebe a cura, ele recebe a restauração. E é nesse ponto que entra o capítulo de número 39 do livro de Isaías. Porque agora nós não estamos mais falando da doença de Ezequias. Estamos falando do período de cura de Ezequias. E a doença de Ezequias, ela se espalhou, a notícia de que o rei Ezequias estava para morrer. Estava enfermo e certamente morreria. Os outros povos e nações ao redor tinham ouvido sobre a doença de Ezequias. E Ezequias agora recebe a cura da parte do Senhor e começa a se propagar em toda a terra também que aquele homem que ora deveria morrer por uma enfermidade receberá a cura do Deus que ele servia. E as pessoas agora começaram a se interessar pela cura de Ezequias. E é interessante que o verso 1 do capítulo 39 começa dizendo: naquele tempo, tempo de cura, enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e já tinha convalescido, já tinha sido curado. É interessante que a notícia da cura do rei Ezequias, ela se espalha, assim como a notícia da doença de Ezequias havia sido espalhada pelos quatro ventos. Mas olha a diferença. No momento de crise de Ezequias, Ezequias não recebe presentes. Ezequias não recebe visita. Ezequias não recebe uma comitiva de apoio. A Bíblia não diz que ninguém vai visitar Ezequias. A Bíblia não relata. Então Ezequias, provavelmente, no momento de dor, de luta, de sofrimento, no momento que ele estava só, ele e a sua doença, literalmente ele estava só. Porque poucas pessoas querem visitar alguém que está passando por um infortúnio. Poucas pessoas querem visitar alguém que está passando por um sofrimento. Poucas pessoas querem visitar e estar perto de alguém que está sobre um leito, de alguém que está doente, de alguém que está reclamando das suas dores no corpo, do seu mal-estar físico, emocional, psicológico. E assim foi com Ezequias. Ninguém foi visitar Ezequias no momento da doença, mas quando se ouve dizer que Ezequias havia sido curado, até o rei da Babilônia se interessa pela cura de Ezequias. E diz o verso 1 do capítulo 39, que o rei da Babilônia, ele faz uma comitiva, envia presentes para Ezequias, para comemorar com Ezequias a sua restauração, a sua saúde. Babilônicos que saem da Babilônia para irem visitar Ezequias. E o verso de número 2 literalmente declara que Ezequias se alegrou com eles. Ezequias se alegrou com eles. Ezequias foi um homem muito fiel a Deus, enquanto ele servia ao Senhor. Mas quando ele recebe a cura, o rei Ezequias, ele se desarma. Ele começa a receber inimigos dentro da sua própria casa. Ele começa a receber presentes de quem ele não podia receber, porque eram inimigos. Ezequias, ele se abre para um mundo onde ele não poderia se abrir. E ele recebe a comitiva da Babilônia e mais, ele se alegra com os babilônicos. O princípio da ruína do rei Ezequias foi abrir as portas para deixar os babilônicos entrar no seu reino. E como se não bastasse, os babilônicos entraram no palácio e no trono de Ezequias. Ezequias começou a se alegrar,
a ficar feliz, a receber os presentes dos babilônicos. E mais, Ezequias, segundo o verso de número 2 do capítulo 39 de Isaías, diz: e Ezequias se alegrou com eles e lhe mostrou a casa do seu tesouro, e a prata, e o ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e toda a sua casa de arma, e tudo quanto se achava nos teus tesouros, coisa nenhuma houve em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias lhe não mostrasse. Olha que interessante. Ezequias, ele se alegra com os babilônicos, recebe os presentes dos babilônicos, e além disso, ele mostra a casa do seu tesouro para os babilônicos. Ezequias, ele abre a porta para o inimigo, cria uma intimidade, uma amizade com os inimigos. Ezequias convida os babilônicos para dentro do seu reino, abre as portas, mostra os seus tesouros, mostra o ouro, mostra a prata, mostra as suas armas bélicas. Ezequias, ele mostra tudo e mais um pouco. Porque a Bíblia diz que não houve nada no reino de Ezequias que Ezequias não mostrasse para os babilônicos. E coisa triste, e uma coisa muito danosa, é quando nós, à semelhança de Ezequias, começamos a mostrar a casa do nosso tesouro para os babilônicos. Quando nós começamos a abrir a nossa vida para os babilônicos. E quando nós falamos de babilônicos, nós estamos falando de um povo que não tem a fé que eu tenho e que você tem, que não serve o Deus que eu sirvo e que você serve. Nós estamos falando de um povo hostil à palavra de Deus, um povo que não tem os princípios que nós temos e que norteiam a nossa vida. Ezequias, ele abriu o seu reino, mostrou os seus tesouros. Ezequias revelou tudo quanto ele tinha para os babilônicos, para ímpios. Muitas vezes nós, à semelhança de Ezequias, abrimos o nosso coração para os babilônicos. Começamos a conversar com babilônicos. Começamos a ter amizades com os babilônicos. Começamos a deixar eles entrar na nossa vida. Deixamos eles entrarem dentro do nosso coração. Quando a Bíblia diz: ei, guarde o teu coração, porque é do teu coração que procede as fontes da vida. Muitas vezes nós deixamos babilônicos entrarem na nossa vida, na nossa casa, no meio da nossa família. Nós recebemos os babilônicos em casa. Mas o grande problema é a intenção dos babilônicos. Porque eles não vêm somente para fazer amizades. Eles não vêm com o coração puro. Eles vêm para espiar a terra. Eles vêm para ver o nosso melhor. Eles vêm para ver o ponto de vulnerabilidade. Eles entram para espiar, porque assim foi no texto que nós lemos. Cuidado! Existem coisas que não podemos mostrar para os babilônicos. Existem coisas que não podemos mostrar para pessoas. Existem coisas na nossa vida que não podemos nem falar para parentes enquanto esta coisa não se concretizou, enquanto essa coisa não tomou forma. Um dos segredos da vitória é ficar em silêncio. Ficar em silêncio. Ficar em silêncio. Falar somente com Deus. Não conte os seus sonhos. Não mostre os seus tesouros para pessoas que não comungam com a fé que você comunga, para pessoas que não acreditam no que você acredita, para pessoas que não servem o Deus que você serve. Não abra o seu coração para pessoas que não têm os princípios que você tem.
porque essas pessoas vão menosprezar o seu tesouro, vão saquear o seu coração, a sua vida, vão trazer um vazio e vão te jogar na lama, porque foi isso que aconteceu com o rei Ezequias. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, pode entrar na tua casa. Porque se nem todo mundo que diz Senhor, Senhor vai entrar no céu, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor pode entrar na minha casa. E quando eu digo entrar na minha casa, é entrar na minha vida, começar a fazer parte da minha pessoalidade, começar a saber coisas de dentro da minha casa, de dentro da minha família. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor pode entrar no meu coração. Devemos tomar cuidado, devemos abrir os nossos olhos, devemos escancarar o nosso coração para Deus e dizer: Senhor, me proteja dos meus inimigos, mas me proteja dos falsos amigos, me proteja das pessoas falsas que se levantam e vêm sobre a minha vida para pesquisar, para ver o que eu tenho, para depois sair falando mal, para depois tentar tomar aquilo que o Senhor me deu. Que o Senhor nos dê discernimento para não ocorrermos ou cairmos no erro de Ezequias. O verso de número 3 diz: então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, da Babilônia. Verso 4, e disse ele: que foi que viram em tua casa? Que foi que viram em tua casa? E olha a resposta de Ezequias. E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixei de lhe mostrar. Os babilônicos viram tudo que tinha na casa de Ezequias. É tão difícil quando a pessoa mostra tudo o que tem para os babilônicos e para as pessoas erradas. Existem coisas na minha vida, na sua vida, que nós não podemos mostrar para as pessoas, porque devemos mostrar só para Deus. Existem particulares na nossa vida que somos nós e Deus. Sou eu e Deus. É você e Deus. Cuidado, porque quando nós mostramos tudo da nossa vida para pessoas erradas, essas pessoas podem transformar a nossa vida em um caos. Quando confiamos em pessoas erradas, quando abrimos o nosso coração, quando deixamos essas pessoas entrarem, essas pessoas podem fazer um estrago, podem nos dar muita dor de cabeça. Mas no exemplo de Ezequias, nós estamos analisando e percebendo que nem todo mundo pode saber sobre os seus sonhos, que nem todo mundo pode saber sobre os seus projetos, que nem todo mundo pode saber sobre aquilo que se passa dentro da sua casa, que nem todo mundo pode saber coisas sobre a sua família, porque existem coisas que devem ser só você e Deus, só você e Deus, só você e Deus. Muitas vezes na nossa vida as coisas estão até indo bem, dando certo. Começamos até a pensar que nós vamos conquistar o nosso sonho tão almejado. Mas de repente, em um momento de bobeira, você deixa de vigiar, conta para alguém, e depois que você contou, as coisas começam a dar errado. Já viu que tem coisas assim que acontece? Tem coisas que quando eu conto para alguém, parece que depois que eu contei o negócio, começa a petecar, começa a dar errado, começa a patinar, porque eu contei cedo demais.
Porque tem coisas na nossa vida que eu só posso contar depois que eu tiver com a vitória na mão. Depois que eu tiver com a vitória na mão. Não conte os seus projetos enquanto você não tiver com a vitória deles na mão. Só conte quando a vitória chegou, está nas suas mãos e ninguém mais pode tirar de você, ninguém mais pode atrapalhar os seus sonhos, ninguém mais pode atrapalhar os seus planos. Só conte quando for consumado e selado pelo sangue de Jesus. Provérbios diz que o silêncio vale ouro. Fale com Deus. Fale com Deus. Porque é Ele quem conhece o nosso coração, é Ele quem conhece a nossa alma. É Ele quem conhece a nossa alma. E porque o rei Ezequias havia mostrado toda a casa do seu tesouro para os babilônicos, olha a sentença. Olha a sentença. Verso 6. Isaías falando: eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Que sentença difícil. Porque ele havia recebido os babilônicos, se alegrado com os babilônicos, mostrado a casa do seu tesouro para os babilônicos. Aquele ditado: os babilônicos cresceram o olho. Cresceu o olho no tesouro de Ezequias, no reino de Ezequias. E quando os babilônicos saíram, eles começaram a planejar como invadir e tomar o reinado de Ezequias. E aí Isaías, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, vem e traz esse alerta. Eis que virão dias que até aquilo que você herdou dos seus avós, dos seus pais, dos seus bisavós, os babilônicos vão levar, porque eles viram. Você já percebeu que geralmente o ladrão só rouba aquilo que ele vê? Se ele não vê, ele não consegue roubar. Por isso que tem coisa na nossa vida que tem que estar escondido debaixo do sangue de Jesus. Guardado debaixo do sangue de Jesus, para não correr o risco de ser roubado, tomado. E a sentença foi tão difícil que Isaías vai dizer: olha, até os seus filhos, os seus descendentes serão levados e se tornarão eunucos, e servirão a Babilônia. Olha que coisa difícil. Os filhos, a descendência de Ezequias seria levada para a Babilônia. Os homens seriam castrados, porque se tornar eunuco é castrar, tirar a propriedade e o poder de se reproduzir, de gerar filhos, se tornando eunucos e servindo ao rei da Babilônia. Tudo por causa do erro de Ezequias, de mostrar o que ele não poderia mostrar. Se coloque em pé em nome de Jesus. Nós vamos orar. E nós vamos dizer: Senhor, nós vamos colocar hoje, e nós vamos guardar hoje a nossa casa, guardar o nosso filho, os nossos filhos, guardar a nossa família. Nós vamos